Frederico II quis experimentar que língua e idioma usavam as crianças que chegassem à adolescência sem jamais ter podido falar com ninguém. Por isso deu ordem às babás e às amas de leite de alimentar os bebês, com a proibição de falar com eles. Ele pretendia descobrir se falariam a língua hebraica, se foi a primeira, ou a grega, ou a latina, ou a arábica, ou se continuariam a falar a língua dos próprios pais, dos quais eles nasceram. Mas o seu esforço não deu qualquer resultado, porque todas as crianças ou bebês acabavam morrendo. Esse é um relato proveniente de Salimbene de Parma, de 1664. A utopia de uma língua perfeita não constituiu uma obsessão apenas para a cultura europeia. O tema da confusão das línguas, bem como a tentativa de remediá-la mediante a descoberta ou invenção de uma língua comum a todo o gênero humano, perpassa a história de todas as culturas. Mas o que é então aprimoramento e, em última instância, perfeição na língua? Na Idade Média, o primeiro tratado que buscou abordar a questão da língua perfeita de uma forma sistemática foi o De Vulgare Eloquentia, do Dante Alighieri, escrito provavelmente entre 1303 e 1305. Dante considerava que o latim, que era a língua usada na Idade Média, não era uma língua natural, era uma língua artificial, embora tivesse um caráter universal. Por outro lado, as línguas vulgares europeias eram naturais, mas não tinham o mérito de serem universais. Para o autor, havia uma língua perfeita antes do episódio bíblico da construção da Torre de Babel. Essa língua era ao mesmo tempo natural e universal, e era a língua com a qual Adão falava com Deus no paraíso. Para restabelecer essa perfeição originária, Dante propõe um ato de criação absolutamente moderno, e não um resgate de modelos anteriores. Para o autor, essa perfeição seria atingida na linguagem poética, com a qual o poeta poderia curar a ferida pós-babélica. De Vulgare Eloquentia esboça as regras de composição do único e verdadeiro vernáculo ilustre, a língua poética, da qual Dante se considera orgulhosamente o fundador, e que opõe as línguas da confusão. Essa seria, segundo ele, a língua que reencontra a afinidade primordial com as coisas que foram próprias da língua adâmica. A Cabala é uma tradição mística e, ao mesmo tempo, uma técnica de leitura e interpretação do Torá, o texto sagrado dessa tradição. E o que acontece é que, para eles, por meio da técnica de interpretação, por baixo do Torá escrito, há o eterno Torá, que é uma forma que Deus criou antes mesmo de existirem as palavras. Ou seja, é algo que faz parte da própria criação do universo e da existência em si. Isso significa que a própria criação é um fenômeno linguístico cujas palavras do Torá superficial, entre aspas, não conseguem abranger. Mas por meio da interpretação do Torá, pela técnica, é possível chegar nessa forma que está por baixo, né, que está escondida. E isso já traz uma ideia inicial do que significaria perfeição, que nesse sentido seria algo meio incapaz de aprender por meio das palavras, mas sim algo quase que como uma experiência, algo por baixo das palavras. Bom, e para os gregos, no mito do Nomoteto, escrito por Crátilo, ele é um ser que dá nome aos objetos, ele é o responsável por nomear tudo. E ele nomeia de acordo com o som que melhor se relaciona com a natureza dos objetos. Então, a perfeição em si seria alcançada quando houvesse esse encaixe entre o som e a natureza, digamos, verdadeira do objeto. E isso seria a perfeição. E a gente consegue ver uma analogia disso na Bíblia, quando Adão é o escolhido para nomear tudo, né? Ele é o responsável por dar nome aos animais, às plantas, aos objetos. Então, na Bíblia, ele seria o Nomoteto. Avançando um pouco mais na história, o povo egípcio passou por diversas dominações, tanto pelos gregos quanto pelos romanos. E, principalmente no lado dos romanos, o que houve foi a imposição da tradição cristã
sobre a região. E como resultado disso, muito da tradição egípcia antiga foi perdida, principalmente no povo geral. E ela ficou muito mais mantida nas mãos dos sacerdotes, que de certa forma tentavam preservar isso. E principalmente com a mudança da língua e do alfabeto, a leitura dos textos sagrados, a interpretação, ela ficou muito restrita. E com o passar do tempo, os próprios hierógrafos, eles eram símbolos que pouquíssimos sabiam ler, e aos poucos foi se perdendo, até que, enfim, durante um período de tempo é sabido que ninguém mais conseguia ler, né, isso. Até que foi traduzida com a descoberta da pedra de Roseta e tal, mas enfim, isso é outra história. A língua hebraica, durante a Idade Média, foi considerada a língua sagrada, isto é, aquela primordial. Isso perpassou pelos padres da Igreja, por Agostinho, Orígenes, com exceção de Gregório de Nisa, que discordava dessa ideia. Agora vejamos alguns argumentos do pensador Guillaume de Postel, do século XVI. Ele acreditava que o hebraico era a língua primordial devido a um critério de economia divina, isto é, se havia apenas um homem, Adão, haveria, portanto, apenas uma língua, e uma língua efetiva, eficiente. Postel também associava a ideia de uma língua primordial a uma ideia de paz universal, uma concórdia entre os seres humanos. Devido a essa ênfase no elemento hebraico da cultura ocidental, Postel dava uma ênfase ao termo cristãos-judeus, em oposição a judeus-cristãos, ressaltando esse elemento. No entanto, aqui percebemos um elemento interessante. Postel era protegido pelo rei da França. Isso levou ele a considerar que a palavra galos, Gália, né? Lembremos que designa o povo francês, e que a palavra galo, segundo a etimologia hebraica, designaria aquele que sobreviveu às ondas. Ou seja, vemos aqui como a formação do Estado Nacional influencia em um primeiro momento nos estudos linguísticos. Agora vejamos outros argumentos de outros pensadores. Claude Duret, por exemplo, no século XVII, acreditava que o hebraico era a língua primordial devido à sua pureza, isto é, a não ter muitas influências de outras línguas. Van Helmont, também no século XVII, acreditava que era a língua com maior facilidade de pronúncia, como vocês veem na imagem mostrada. Agora chegamos em outro momento, pois na Renascença o hebraico começa a entrar em crise como uma língua primordial. E a ideologia começa a ser de não reduzir as línguas a uma língua-mãe, uma língua primordial, mas de classificá-las, pensando em um método comparativo. Nesse sentido, o pensador Baruch Spinoza, muito conhecido na filosofia, propõe o nominalismo, em contraposição ao ideal platônico, isto é, de que a nomeação das coisas influenciaria na percepção delas próprias. Isso relativiza um tanto a ideia de uma língua primordial que teria uma correspondência exata com as coisas. Também vemos nesse contexto da Renascença a emergência da hipótese poligênica, com Isaac na França, por exemplo, em que ele considera, baseado na Carta de São Paulo aos Romanos, uma poligênese dos povos e raças. Nesse sentido, a deslegitimação do hebraico como língua sagrada também é corroborada por estudos que consideram que o alfabeto hebraico chegou aos hebreus pelos gregos e não foi anterior a eles. Todavia, apesar de todas essas transformações, percebemos que o século XVIII apresenta contradições, como o fato de, apesar de assistirmos à emergência do método comparativo, vemos que muitas hipóteses monogênicas também voltam à tona. Isso está muito relacionado à emergência dos estados-nação. Isso é, atores, dependendo do país ao qual eles pertenciam, vão privilegiar a língua nacional, de forma a aumentar o poder político do país e legitimar políticas expansionistas. Vejamos alguns exemplos. Becanus, um holandês, em 1569, apresenta alguns argumentos de por que o holandês seria a língua privilegiada. Por exemplo, o fato de essa língua apresentar muitas sílabas, muitas palavras monossílabas, melhor dizendo, que daria uma riqueza de composição nessa língua.
Por outro lado, no século XVII, Kempe, um sueco, propõe uma coisa ainda mais extraordinária, que chega ao riso, de que Deus falaria sueco, a serpente, que convenceu Eva, francês, e de que Adão, dinamarquês, dando aí um privilégio às línguas nórdicas, num contexto em que a Suécia ocupava um papel preponderante no cenário internacional. Lutero, o mesmo da Reforma, considera que o alemão é uma língua privilegiada. Corroborando a tese de Lutero, vejamos uma citação de Philipp, contemporâneo dele. Philipp dizia: "Ela, a língua alemã, fala com as línguas da natureza, exprimindo de maneira bem perceptível todos os sons. Ela troveja com o céu, relampeja com as nuvens velozes, fulgura com o granizo, sibila com os ventos, espumeja com as ondas, faz barulho com as fechaduras, soa como ar, detona com os canhões, etc." Em suma, a natureza fala em todas as coisas que produzem um som de si mesmas, a nossa língua alemã, e por isso muitos quiseram afirmar que o primeiro homem, Adão, não conseguiu denominar os pássaros e todos os animais da terra a não ser com as nossas palavras, porque ele exprimia de maneira conforme a natureza cada e qualquer propriedade inata e por si sonora. E, portanto, não é de admirar que todas as nossas palavras radicais, na sua grande maioria, coincidam com a língua sagrada. Em outros países, outros pensadores privilegiaram as línguas nacionais, mesmo que os países fossem menores. Por exemplo, Ostrovsky, um húngaro, privilegiou a língua húngara. Pretorius, um polonês, privilegiou o polonês. E Roland Jones, um inglês da Inglaterra, privilegiou o céltico, como veremos a seguir. Roland Jones dizia que nenhuma linguagem, em comparação com o inglês, mostra-se tão próxima à primeira linguagem universal, e a sua precisão e correspondência natural entre palavras e coisas da forma e maneira em que a apresentamos como língua universal. Resumindo tudo que foi apresentado até aqui, podemos pensar no pensamento de Umberto Eco, que resume esse contexto das construções dos Estados-nações em relação com a linguística da seguinte forma. As hipóteses nacionalistas são típicas dos séculos XVII e XVIII, quando tomam forma definitiva os grandes estados europeus, levantando-se o problema de uma supremacia sobre o continente. Essas afirmações vigorosas de originalidade não nascem mais de uma tensão da concórdia religiosa, mas de uma bem mais concreta razão de Estado, quer os autores tivessem ou não consciência disso. Indo para o século XVII, o que acontece dessa vez é uma busca ativa por uma língua perfeita, que pudesse afastar os ideais religiosos e, ao mesmo tempo, aproximar dos ideais científicos que estavam surgindo na época. E também, como consequência buscada, era poder ter as transações comerciais facilitadas entre os diversos povos e, ao mesmo tempo, diminuir as despesas com tradutores, que era muito comum na época. Então, nesse caso, a língua perfeita seria um instrumento preciso que pudesse anular desvios interpretativos ambíguos e comunicar de forma precisa o que se pretendia comunicar. Por falar na relação entre língua e trocas comerciais, vale lembrar que o próprio alfabeto que usamos hoje em dia, no Ocidente, foi criado pelos fenícios com motivação econômica. De fato, os fenícios eram um povo litorâneo que exercia o comércio marítimo. Esse povo, impelido por necessidades comerciais, levou para o Egito e para a Grécia os seus caracteres. Enquanto tomou emprestado, em seguida difundiu pela bacia mediterrânea, os caracteres hieroglíficos recebidos dos caldeus, adaptando-os às necessidades da numeração das mercadorias. Ainda hoje podemos perceber claramente essa relação entre língua e poder econômico. De fato, muitos países ricos investem muito dinheiro na difusão de seus idiomas no exterior e no financiamento de traduções de suas obras literárias. É o caso, por exemplo, de países como a Alemanha, os Estados Unidos, o Japão e a França, que mantêm institutos de ensino de língua vinculados aos governos de seus países. Na Universidade de São Paulo, por exemplo, temos professores de língua italiana
que são pagos pelo Ministério das Relações Exteriores da Itália para ensinar a língua italiana aqui no Brasil. Isso nos faz pensar nos interesses por trás desse tipo de iniciativa, na importância da língua para a manutenção do poder econômico e cultural de um país. E pensando na questão de trocas comerciais, acho que a gente consegue fazer um paralelo aqui com a moeda da troca, que é o próprio dinheiro. E fazer um paralelo com o quê? Com a linguagem que se pretende universal. Se a gente pensar que a linguagem universal seria aquela que abrangeria todo mundo, que poderia falar sobre questões que todas as pessoas pudessem compreender, o dinheiro entra aqui como uma grande chave para exemplificar o que talvez fosse uma linguagem perfeita. Por exemplo, o escritor israelense Yuval Noah Harari, no seu livro Sapiens, vai dizer o seguinte: cristãos e muçulmanos, incapazes de concordar em termos de crença religiosa, concordam quando se trata de uma crença monetária. Por quê? Enquanto a religião nos pede para acreditar em algo, o dinheiro nos pede para acreditar que outras pessoas acreditam em algo. Então, o que a linguagem proposta como uma linguagem universal, perfeita, ou uma linguagem que poderia fazer com que pessoas de diferentes ideologias comunicassem a mesma coisa, não conseguiu até hoje, o dinheiro se mostra como uma referência, uma proposta muito parecida. E o autor continua dizendo o seguinte: o dinheiro é mais tolerante que linguagens, leis estaduais, códigos culturais, crenças religiosas e hábitos sociais. O dinheiro é o único sistema de crenças criado pelos humanos que pode transpor praticamente qualquer abismo cultural e que não discrimina com base na religião, gênero, raça, idade ou orientação sexual. Graças ao dinheiro, até mesmo pessoas que não se conhecem e não confiam umas nas outras são capazes de cooperar de maneira afetiva. E a pergunta que fica seria: o que tornaria uma linguagem perfeita? Porque se o dinheiro é uma comunicação perfeita, uma ligação perfeita entre diferentes etnias, religiões e classes, o que mais serviria de exemplo para uma linguagem perfeita poder alcançar a chamada perfeição da linguagem? As hipóteses nacionalistas, como vimos, deram impulso a uma outra hipótese, mais científica, isto é, a hipótese indo-europeia, que propôs a ancestralidade comum das línguas modernas, a língua proto-indo-europeia ou simplesmente indo-europeia. Nesse sentido, Jones, em 1786, resume muito bem esse movimento da hipótese da língua indo-europeia. Jones diz que a língua sânscrita, seja qual for a sua antiguidade, é de uma estrutura admirável, mais perfeita do que o grego, mais rica do que o latim e mais primorosamente refinada do que essas duas línguas, mostrando ter com as duas uma relação de afinidade, quer nas raízes dos verbos, quer nas formas gramaticais. Nenhum filólogo poderia examinar as três línguas sem se convencer de que elas brotaram de uma raiz comum, que talvez não exista mais. Ampliando os esforços da hipótese indo-europeia, Schlegel e Bopp, alemães do século XIX, trouxeram novos argumentos para corroborar essa hipótese, assim como Jacob Grimm, em 1818, aquele mesmo dos contos de fadas, que também escreveu tratados linguísticos. Nesse ponto, percebemos que a hipótese da língua indo-europeia se difere da busca que tratamos anteriormente das línguas perfeitas, por alguns motivos. Em primeiro lugar, a cientificidade. Vemos que aqui o método científico foi obedecido muito mais à risca, pois em segundo lugar, a língua indo-europeia foi vista como um documento arqueológico a ser desenterrado, e não mais como algo sagrado a ser desvendado. Em terceiro lugar, vemos a ideia de ancestralidade comum surgindo no contexto da linguística, o que aproxima muito a hipótese indo-europeia dos estudos na biologia, que também estavam em emergência no século XIX. Vejamos um pouco como essa intersecção se deu. Podemos dizer que a intersecção da linguística com a biologia se dá nos seguintes termos. Os biólogos moleculares, na sua pesquisa para compreender a evolução da vida, o bioquímico identifica elementos moleculares que desenvolvem funções semelhantes em espécies amplamente divergentes, inferindo as suas características de células primordiais das quais supõem que sejam derivadas. Do mesmo modo age o linguista, que busca correspondências gramaticais, sintáticas, lexicais e fonéticas entre as linguagens conhecidas, para reconstruir os seus ancestrais imediatos e, por fim, a língua original. Nesse contexto, Descartes ele afirma que uma língua perfeita seria uma língua base cuja gramática pudesse ser usada para desvendar todas as outras línguas da natureza humana. Nesse sentido, o que ele critica
é a mudança natural e espontânea das línguas, né? No sentido de que significante e significado tendem a se modificar ao longo do tempo. E a proposta dele era criar uma gramática que pudesse dar conta de ser sólida o suficiente para não sofrer esses desvios. E a partir disso construir as línguas, as diversas línguas, né? E, enfim, uma coisa interessante que relatam dele é que em 1619, durante uma série de sonhos que ele teve, um anjo veio para ele num sonho e disse que a conquista da natureza é para ser atingida por meio de número e mensuração. E isso provavelmente teve ecos durante todas as seguintes tentativas de criar línguas a priori, né? Línguas perfeitas. Uma outra pessoa que teve bastante influência nesse meio de criação de línguas perfeitas foi Comélios, cujos seguidores propuseram a criação de um sistema de classificação ordenado em sistemas de ideias, ou seja, uma língua que refletisse o mundo natural, no sentido de também ser uma língua natural. E uma consequência disso no mundo da ciência foi a taxonomia biológica, cujas espécies são classificadas em ordem de importância por meio de semelhanças e diferenças, né? Mas dentro de um sistema lógico organizado. Os ecos do iluminismo e do racionalismo podem ser escutados até hoje. Nos anos seguintes à proposta de Descartes da língua perfeita, o que a gente teve foi uma supervalorização da matemática como uma ferramenta linguística capaz de ser objetiva na obtenção da verdade e na produção do conhecimento. O que a gente tem nesse caso é uma valorização de um sistema que pode expressar ideias definidas quando colocadas no papel ou faladas. Então, a matemática, nesse caso, seria como um sistema imutável que sempre expressaria ideias claras. E, por isso, seria um sistema adequado para comunicação e para obtenção da verdade. Bom, no século XX, e principalmente hoje em dia, o que a gente tem é uma intensificação muito grande da globalização, que gera uma demanda por alguma língua que seja capaz de mediar a comunicação de pessoas e governos do mundo inteiro. E como resposta a essa demanda, Leonard Zamenhof cria então a proposta do Esperanto. E ela sofreu muita resistência de governos nacionalistas nos seus primeiros anos de existência, mas hoje em dia ela é muito mais amplamente conhecida e aceita, mas não no sentido de ser utilizada, porque até hoje em dia ela é muito pouco utilizada, principalmente nos meios populares de comunicação, né? E enfim, existem também no meio da academia muitas críticas ao Esperanto por ser uma língua que inclui caracteres não latinos, que compõem a maioria das línguas ocidentais, então de certa forma seria uma difícil adesão a essa língua, e também por ela não conter muitas sutilezas, né? Principalmente por ela ser uma língua mais artificialmente criada, baseada em outras línguas, claro, ela não conseguiria captar essas sutilezas, então a expressão de ironia e construções diferentes de uma frase que tem o mesmo significado, só que com pequenas diferenças sutis, ela não conseguiria captar essas diferenças. Bom, eu queria terminar isso com um comentário sobre, enfim, o que está acontecendo muito hoje em dia, que são as linguagens de programação decorrentes, enfim, da evolução da tecnologia e essa explosão do uso em todas as partes, né? As linguagens de programação, elas são diversas e elas seguem um esquema mais lógico de sintaxe. Então, enfim, diversos tipos, né? Python, Java, C++, mas no geral elas estão possibilitando muito a automatização de processos por meio dessa sintaxe lógica, e eu diria que é um reflexo da valorização da matemática como algo mais objetivo e capaz de expressar sem ambiguidade. Aqui devemos fazer uma parte, pois apesar da emergência de critérios mais científicos, em 1804, até 1804, por exemplo, a Sociedade Filológica de Manchester recusava aqueles que falassem indo-europeu, aceitando apenas aquelas hipóteses mais antigas da língua hebraica como sagrada, por exemplo. Por isso, podemos dizer que no século XIX
houve uma troca de mitos. Se antes se buscava por uma língua sagrada primordial, agora se buscava por uma primazia cultural. Pensando nessa primazia cultural, podemos analisar uma citação de Piaget, de 1859, que é um alemão. Em uma época anterior a qualquer testemunho histórico que se perde na noite dos tempos, uma raça destinada pela providência a dominar um dia sobre o mundo inteiro crescia pouco a pouco no berço primitivo que era prelúdio do seu brilhante futuro. Privilegiada, sobre todas, pela beleza do sangue e pelos dons da inteligência, no seio de uma natureza grandiosa e severa, que cedia aos seus tesouros sem fazer deles um dom fácil, essa raça foi desde o início chamada para a conquista. Uma língua em que vinham a refletir-se espontaneamente todas as suas impressões, os seus suaves afetos, suas admirações ingênuas, mas também os seus impulsos para um mundo superior. Uma língua cheia de imagens e ideias intuitivas, que carrega em germe todas as riquezas futuras de uma expansão magnífica da poesia mais elevada e do pensamento mais profundo. Não é talvez curioso ver os áreas da Europa, depois de uma separação de 4.000 ou 5.000 anos, alcançarem mediante um imenso circuito os seus irmãos desconhecidos da Índia, dominá-los levando-lhes os elementos de uma civilização superior e reencontrar junto deles os títulos antigos de uma origem comum? Ora, esse texto é de 1859. Pouco menos de 100 anos depois, a emergência do nazismo. Aqui percebemos uma intersecção entre os estudos linguísticos, já transparecendo uma atmosfera cultural de disputa pela hegemonia de uma determinada cultura, nesse caso a cultura ariana. Nesse contexto da disputa pela primazia cultural dos povos, os estudos linguísticos caíram de certa forma como uma luva, pois estávamos assistindo à emergência do neocolonialismo, em que, por exemplo, o escritor Kipling falava do fardo do homem branco de levar civilização aos povos considerados selvagens. Nesse sentido, a hipótese indo-europeia dava uma certa legitimação a esse contexto, pois tratava de uma origem comum entre as línguas asiáticas e as línguas europeias. Esses fatos apresentam questões mais contemporâneas. Por exemplo, podemos pensar na União Soviética, pois, em 1953, um linguista georgiano chamado Carr propôs que a língua universal só poderia ser alcançada através da abolição das classes sociais. Nesse sentido, vemos que a linguística corrobora um ideal político nesse caso, fazendo uma conexão com o que vimos na época do neocolonialismo no século XIX. Como pudemos ver, as motivações por trás da busca por uma língua perfeita são várias. Podem ser de ordem religiosa, econômica e até mesmo científica. Isso nos leva a pensar que outros setores da vida social podem ser afetados pela questão da língua. E também, qual a relevância desse debate para a contemporaneidade? Pensando em ciência, o que marcaria, por exemplo, os sistemas humanos, se não um conjunto de linguagens e de saberes que acabam se constituindo ao longo do tempo e unificando determinadas maneiras de pensar e de interpretar o mundo? Ainda falando da ciência, qual que seria o papel da ciência dentro do que nós estamos propondo enquanto linguagem? Como que a gente interpreta, por exemplo, os fenômenos naturais e a partir de que códigos que a gente interpreta o mundo, seja o mundo subjetivo, seja o mundo objetivo? A ciência, enquanto uma linguagem, é uma ferramenta muito importante que pode servir a diversas funções. Por exemplo, se a gente for pensar na ciência enquanto a ciência médica, ela tem um potencial muito grande de poder controlar determinados conceitos e, a partir desses conceitos, dar vida a novas formas de existência. Pensando, por exemplo, no final do século XIX, meados do século XX, quando a medicina começou a categorizar com mais profundidade os corpos, ela começou a perceber que existiam diferentes morfologias e essas morfologias foram ganhando nomes dentro da clínica médica. E a gente percebe que a ciência, enquanto uma forma de produção de conhecimento, ela também é uma forma de classificação e de colocação de corpos em devidos lugares. Mas ainda não é sobre isso que a gente quer falar. A gente está falando da ciência enquanto uma maneira de usar a linguagem e de espalhar uma forma de um pensamento que seria um pensamento único e universal. Pensando também na ideia de universalidade, de perfeição e de algo que pode ser espalhado no mundo de forma universal, quando pensamos em ciência, também temos essa noção de um conhecimento hegemônico que é produzido em um determinado local do globo
e esse conhecimento se pretende universal e pretende conseguir entender todos os conteúdos que cercam a vida do ser humano. Quando tivemos as grandes navegações, nessas grandes navegações, não eram apenas missões que estavam no jogo como as missões religiosas, não eram apenas as expansões políticas que estavam em jogo quando eles queriam conhecer novos territórios. A ciência também entrou na Revolução Científica aproximadamente em 1500, quando as primeiras expedições foram para países como a África, a Austrália e para a América do Sul e parte da América do Norte. Junto com essa expansão, que foi uma expansão mercantilista, também uma expansão religiosa, a ciência entrou como uma maneira de querer, a partir do ponto de vista europeu, principalmente, interpretar, classificar e categorizar os fenômenos que viam ao redor do globo. Essa ideia de perfeição, de perfectibilidade, talvez, como diria Rousseau, ou então essa ideia de transformar toda a interpretação de uma maneira que todo mundo possa compreender do mesmo jeito, dá início ao método científico. Esse método científico se propõe universal a partir do momento que ele tem alguns rigores, e esses rigores são ditos aqueles rigores que não variam. Pensando em ciência e ser humano, como associação entre linguagens, ideias do próprio discurso, existem também a noção de que a ciência nunca vai estar separada do que é uma vida social e do que é a vida política e do próprio conhecimento científico. Por exemplo, Kirkpatrick, em 2000, por exemplo, ele cunhou uma frase no artigo dele que diz: "A pesquisa não pode ser separada do contexto social em que ocorre. Estou ciente do discurso sobre usos políticos de autoridade científica." Um pouco antes, Fukuyama dizia que a ciência não é ciência a menos que suas conclusões sejam examinadas tão criticamente quando se conformam com nossas crenças pessoais, como quando se opõem a elas. Apesar desse olhar um pouco mais neutro da ciência, a gente sabe que todo conhecimento científico ele também serve como um conhecimento político e um conhecimento social, que por sua vez acaba entrando na sociedade e provocando transformações. Como que todas essas transformações atuam? Desde o plano subjetivo, na construção do imaginário, na construção do sujeito, e como que ela altera dentro da própria linguagem. Acho que essa é uma questão extremamente importante para se pensar, trazer para um questionamento, porque um vídeo desse tamanho não conseguiria responder essa pergunta, mas levantar a questão de como a ciência, enquanto algo que se propõe hegemônico no Ocidente, sobretudo, pode interferir na linguagem e, interferindo na linguagem, interferir em todos os estratos sociais. Retomando o conceito da taxonomia, acho que é uma maneira interessante da gente começar a pensar como que as classificações científicas e acadêmicas interferem não só na metodologia científica, mas como elas interferem também na forma como a sociedade é organizada. Se na taxonomia nós temos classificações para espécies que vão surgindo, para nomes de plantas e outros animais, nós temos também a famosa dicotomia. Classificamos algo entre uma forma e outra forma, por exemplo, entre macho e fêmea, alto e baixo, tolerante a temperaturas altas, tolerantes a temperaturas baixas, mas isso também gera, socialmente falando e politicamente principalmente, a ideia de que a categorização científica também é absorvida pelo meio social. Você já parou para pensar, por exemplo, que até hoje a gente escuta falar que uma espécie nova foi descoberta na Amazônia? Mas essa espécie nova que foi descoberta na Amazônia já existia há mais de 300 mil anos, por exemplo. Como que ela passou a existir? Ela passou a ter um nome. Quem deu esse nome? O conhecimento científico, a pesquisa, a investigação. Isso nos traz à tona uma coisa. Campos do saber, diferentes campos do saber, são capazes de construir de tal forma um conceito e uma ideia que passam a trazer para a vida, trazer para a nossa existência, pelo menos perceptual, algo que sempre existiu, mas que por não ter nome não era considerado existente. Isso, falando de espécies, é algo muito simples. Quando pensa em sexualidade humana, aí a questão fica um pouquinho mais problemática, porque pessoas intersexuais, que são aquelas pessoas que nascem com a morfologia da genital que não é definida nem como masculina ou como feminina. Quando a clínica médica se depara com essa situação e percebe que existe um corpo que não é classificado com aquilo que era conhecido como masculino ou feminino, é preciso categorizar. Mas a ciência, e sobretudo o discurso clínico, o discurso médico, resolve que, em vez de dar um outro nome, em vez de dar uma nova condição de vida, permitir que essas vidas existam naturalmente, não, elas precisam interferir diretamente na maneira como esse corpo vive e modificar o corpo para que, modificando esse corpo, ele se enquadre no discurso médico e fazendo essa
definição, essa designação de qual é o corpo que se encaixa no discurso médico e qual é o corpo que o discurso médico não reconhece, nós estamos interferindo na maneira como os corpos estão em sociedade. Pensando nisso, é inegável a importância de trazer pensadores como Michel Foucault, em toda a sua obra, que é quase uma historiografia da sexualidade, volume 1, 2, 3 e 4, que foi lançado recentemente, onde o autor começa a abordar questões históricas de como a sociedade, como as relações de poder, como os mecanismos que atuam atualmente na sociedade, principalmente do século XX, interferiam na sexualidade. E a gente sabe que se interfere na sexualidade, interfere diretamente no corpo também. Foucault vai dizer basicamente que discursos médicos, discursos psiquiátricos e da psicologia vão tratar do corpo a partir de uma certa ótica de poder. E essa ótica de poder é aquela ótica que vai delimitar o ser humano dentro de um escopo e não vai só delimitar, vai organizar o que ele deve fazer ou não e vai puni-lo caso ele não se enquadre naquela definição, o que Foucault chamava, por exemplo, como uma sociedade disciplinar. Esse conceito disciplinar hoje em dia já é colocado em xeque por alguns autores, como esse que a gente apresenta na tela, mas também ainda existe uma certa forma de disciplinarização a partir das normatizações que a gente vê socialmente. E são todas normatizações que usam a linguagem, no caso aqui uma linguagem acadêmica, científica e médica, e a partir da linguagem produzem um discurso. E é esse discurso que aqui nesse momento da fala ele entra como algo que modifica a vida social. E é justamente essa questão que a gente quer trazer aqui. Como que a partir de uma linguagem que se tornou hegemônica, por exemplo, a linguagem da ciência, nós conseguimos modificar uma estrutura linguística, modificar uma forma de produção de saber, e essa produção, ela interfere no corpo do sujeito, no corpo da sociedade, e a partir desses discursos específicos, ela também vai redefinindo a própria linguagem. Você pode observar nessa imagem que está na tela o tanto de definições que temos para orientação, identidade de gêneros e correlatos. São tantos nomes e cada nome desse significa uma particularidade que não necessariamente a ciência reconhece como válido, mas que nas lutas sociais são colocadas sempre em pauta. Pensando nisso e trazendo mais autores para complementar nossas ideias, nós pensamos em trazer Judith Butler para falar sobre a questão da teoria queer, do gênero e do corpo e da própria linguagem interferindo na sexualidade. Mas como já foi discutido em momentos anteriores, pensamos que seria interessante trazer talvez Paul Preciado. Paul Preciado estuda filosofia, a teoria queer, filosofia de gênero, na escola Paris 8, na França, e ele tem uma ideia muito importante que é para falar sobre como que as relações entre a sociedade constroem um estereótipo, constroem um formato de corpo que é desejável, e esse formato de corpo precisa ser mantido e as outras relações com o próprio indivíduo são colocadas à margem, na periferia. Paul também vai questionar sobre o feminismo, vai questionar a ideia de transfeminismo e vai trazer inclusive a pauta de pós-feminismo. Paul traz também a ideia de como que a linguagem e o discurso e a gramática política vigente, ela acaba segregando grupos a partir de uma certa orientação sexual que é dita como normal, a heteronormatividade, ou então uma questão de gênero que é aquela que é considerada hegemônica e como os outros corpos estão excluídos desse sistema. No seu livro, por exemplo, Um Apartamento em Urano, logo na capa ele coloca uma fala que é do tipo: não sou homem, não sou mulher, não sou heterossexual, não sou homossexual, tampouco sou bissexual. Eu sou um dissidente do sistema sexo-gênero. Esse tipo de pensamento se propõe muito revolucionário porque ele questiona todas essas maneiras de nomeação, portanto, maneiras de como a gente trata a nossa língua e os códigos da língua dentro desse nosso sistema, que no nosso discurso aqui é um discurso de relações de poder, como que ele acaba enquadrando as pessoas dentro de determinadas caixas e determinados estereótipos. E Paul vai questionar principalmente, hoje em dia, como que a questão da mídia, a questão social e todo o ambiente político interfere, inclusive, em quem você pode ser. Você precisa entrar num consultório médico, no psiquiátrico, e poder se considerar uma pessoa com disforia de gênero. E a partir disso, a partir do relato do psiquiatra, ou então você vai ter que chegar para ele e explicar toda a teoria queer, que eu acho mais trabalhoso, e é capaz que ele não aceite, e a partir disso ele vai emitir um laudo te autorizando a tomar um hormônio, que é o hormônio que no discurso médico é chamado de hormônio masculino, que é a testosterona, sendo que homens e mulheres produzem esse hormônio, mas o discurso médico transformou ele no patriarcado também em hormônio masculino. Ou seja, o seu corpo está sujeito a uma aprovação, está sujeito à palavra, e uma palavra que vem de uma outra fonte. Portanto,
para a gente fechar um pouco essa conversa e deixar os comentários para vocês, a gente propõe o pensamento de que como que a partir de uma linguagem o nosso corpo entra ou ele sai da sociedade. Homossexuais não existiram sempre enquanto nome, mas existiram sempre enquanto pessoas. Foi a partir de aproximadamente final do século XIX que essa palavra foi cunhada, e quando ela foi cunhada, passou a existir um grupo. Da mesma forma, as palavras se transvertem. Queer, por exemplo, pode significar maricão, pode considerar um monte de nomes que antigamente eram pejorativos. Hoje é o nome de um movimento que busca criticamente analisar as instituições de poder. E é nesse momento que a gente pergunta mais uma vez: qual é o poder da palavra na transformação da nossa vida? Qual é o poder do discurso na transformação não apenas da leitura, da escrita, da academia, mas da transformação do seu corpo? E para finalizar, pensando no que o linguista brasileiro Marcos Banho falava em seu livro Preconceito Linguístico, ele comparava a língua como um grande rio que flui continuamente, e a norma culta seria aqueles braços de rios que se formam. E esses braços de rio, quando o rio abaixa, eles ficam praticamente mortos, enquanto a língua, conforme ela prossegue, igual um rio, ela se prolonga, ela se ramifica, ela se diferencia. Às vezes elas se partem, às vezes elas se encontram, assim como acontece no rio. E fazendo um fechamento com a nossa parte de linguagem interferindo no corpo e o corpo sendo o nosso conjunto de humanidade, tem duas reflexões que eu acho interessante trazer. Uma é onde eu digo que o produto mais cobiçado pelas várias humanidades é o corpo. Não existe sequer uma sociedade humana na qual o corpo, seja ele qual e como for, não seja um objeto comercial e comercializável. O corpo é e sempre será a fonte ou receptor de mecanismos sociopolíticos e culturais. Todos os corpos são, para além de indivíduos, pessoas e sujeitos, objetos políticos. E não há corpos fora do sistema, bem como não há sistema sem corpos. No dia em que essa dinâmica mudar, no momento em que os corpos forem retirados do sistema, mudará então toda a nossa noção já imaginada e imaginável do que é a humanidade. Quiçá ela deixe de existir ou, no mínimo, seja radicalmente inventada. E para emendar com a fala de Michel Foucault sobre a interferência das palavras, da língua, do conhecimento na vida humana, ele vai dizer aqui no seu livro A Palavra e as Coisas, no começo do livro, que na medida, porém, que as coisas giram sobre si mesmas, reclamando para o seu devir não mais que o princípio da sua inteligibilidade e abandonando o espaço da representação, o ser humano, por seu turno, entra e pela primeira vez no campo do saber ocidental. Estranhamente, o ser humano, cujo conhecimento passa a olhos ingênuos como a mais velha busca desde Sócrates, não é sem dúvida nada mais do que uma certa brecha na ordem das coisas. Uma configuração, em todo caso, desenhada pela disposição nova que ele assumiu recentemente no saber. Daí nasceram todas as quimeras dos novos humanismos, todas as facilidades de uma antropologia entendida como reflexão geral, meio positiva, meio filosófica, sobre o ser humano. Contudo, é um reconforto e um profundo apaziguamento pensar que o ser humano não passa de uma invenção recente, uma figura que não tem 2 séculos, uma simples dobra do nosso saber e que desaparecerá desde que este houver encontrado uma nova forma. A gente percebe que o ser humano, embora seja estranho falar que tem 2 séculos, é o ser humano ocidentalizado que se constituiu a partir de uma conquista de novos saberes. E no final do livro ele encerra dizendo: o homem, ou ser humano, é uma invenção cuja recente data a arqueologia do nosso pensamento mostra facilmente, e talvez o fim próximo. Se estas disposições vierem a desaparecer tal como apareceram, se por algum acontecimento de que podemos, quando muito, pressentir a possibilidade, mas de que no momento não conhecemos ainda nem a forma nem a promessa, se desvanecessem como aconteceu na curva do século XVIII, com o solo do pensamento clássico, então se pode apostar que o homem se desvaneceria como na orla do mar, um rosto na areia. Ou invenção de uma língua comum a todo o gênero humano, perpassa a história de todas as culturas. Desculpa, Andreone, a gente pode recomeçar? Porque assim... O que marca, por exemplo, o surgimento da humanidade? Tá tudo errado. Agora... Nossa, de meados do século XX. O nome dele é japonês, eu não sei. Futuíma. Dependia das trocas marítimas. Merda.
Por falar... calma. Isso nos leva a pensar... Como resposta a esse movimento de busca, o que a gente tem é que eu esqueci o nome dele. E com isso, ele acreditava que sob a proteção do rei francês, principalmente a tradução. Qualquer abismo. Ou... E... já me perdi, gente. Esse negócio de frase que vem do nada eu não gravo. Econômico, científico. Eu acho que tá na hora de tomar aquele vinho lá. Acabou, gente.